Existe uma dimensão espiritual que muitos preferem ignorar, não porque ela não exista, mas porque assumir que ela é real exige posicionamento. Nada incomoda mais o reino das trevas do que a palavra de Deus declarada com consciência, convicção e autoridade. Não são bordões religiosos, não são debates acalorados nas redes, nem músicas cristãs tocando alto em uma sala. O que fere de fato o reino das trevas é quando a Escritura deixa de ser apenas um texto conhecido e passa a ser proclamada como verdade viva, aplicada e assumida como fundamento. Quando um versículo é levantado como espada, ele corta mentiras enraizadas, desmascara estratégias invisíveis, expõe manipulações disfarçadas de pensamentos normais. E as trevas odeiam quando isso acontece, porque sabem que uma mente alinhada à palavra se torna terreno perigoso para qualquer tipo de engano espiritual. Ao longo dos anos, muitos se acostumaram a tratar a fé como algo privado, discreto, quase ornamental. Uma fé que não confronta nada, que não incomoda ninguém, que não muda ambiente. Uma fé de aparência, mas não de posicionamento. Essa fé adormecida é exatamente o que o reino das trevas deseja. Porque onde não há declaração da verdade, a mentira encontra espaço. Onde não há confronto espiritual, a opressão se instala silenciosamente. Onde não há resistência, o inimigo avança sem ser notado. É por isso que certos textos bíblicos não apenas incomodam, mas causam verdadeiro pavor espiritual, porque eles acendem luz em lugares onde as trevas se acostumaram a operar em silêncio. Entre esses textos, um se levanta como convocação à guerra espiritual consciente, Efésios 6, 10, 11, que chama o povo de Deus a vestir toda a armadura espiritual. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse texto é profundamente detestado pelas trevas, porque ele revela algo que o inimigo tenta esconder. Ele trabalha com ciladas, não com domínio absoluto. Ele não chega anunciando que vai destruir uma vida. Ele se aproxima preparando armadilhas, narrativas sutis, distrações aceitáveis, justificativas aparentemente inofensivas. Efésios 6 mostra que não se trata de um combate superficial, mas de um confronto contra forças espirituais que operam em regiões invisíveis. A partir do momento em que alguém entende que precisa se revestir, ou seja, assumir uma postura diária de preparo, o inimigo perde acesso. Trevas prosperam onde há descuido, onde há improviso espiritual, onde a pessoa pensa que pode enfrentar tudo apenas com força emocional. Mas quando a armadura de Deus é levada a sério, ciladas são percebidas antes de se tornarem prisões, ataques são discernidos antes de se transformarem em ruínas. Esse mesmo princípio é reforçado por outro texto que o reino das trevas abomina, 2 Coríntios 10, 4, 5, que declara que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse trecho é odiado porque atinge diretamente o campo onde o inimigo mais gosta de trabalhar: a mente. Fortalezas espirituais não são castelos físicos. São sistemas de pensamento, padrões emocionais, crenças distorcidas construídas aos poucos, até que pareçam parte natural da personalidade de alguém. Quando esse texto é declarado como verdade, ele rompe a ideia de que pensamentos são neutros e intocáveis. Ele mostra que existe batalha dentro da mente, que existem raciocínios que precisam ser derrubados, ideias que precisam ser questionadas, conclusões que precisam ser confrontadas à luz da palavra. O reino das trevas odeia esse versículo porque ele retira o terreno mais precioso para as estratégias do engano. Uma mente passiva que aceita tudo o que sente, tudo o que pensa, tudo o que ouve, sem filtrar nada pela verdade de Deus. Ao unir Efésios 6, 10 e 11,
e 2 Coríntios 10, 4, 5, a palavra revela duas verdades que desagradam profundamente o inferno. A primeira é que o cristão não está desarmado. Ele foi chamado a usar uma armadura espiritual completa, o que significa que não precisa enfrentar ataques como alguém vulnerável e desprotegido. A segunda é que o campo de batalha mais crítico não é o ambiente externo, mas a própria mente. Quando alguém entende isso, começa a questionar pensamentos que antes aceitava como definitivos. Começa a perceber que nem toda sensação de derrota é realidade, nem toda culpa é verdadeira, nem todo medo é justificável. E quanto mais esse entendimento cresce, mais as trevas perdem espaço. Por isso esses textos são tão temidos, porque eles quebram a ilusão de que o crente é refém de circunstâncias, emoções e pensamentos, e o lembram de que, em Cristo, ele tem armas espirituais capazes de derrubar aquilo que parecia inabalável. Outra verdade bíblica que causa profundo desconforto no reino das trevas está em Isaías 54:17, onde Deus declara: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." Esta é a herança dos servos do Senhor. Esse texto é odiado porque desfaz uma narrativa que o inimigo insiste em alimentar. A ideia de que o povo de Deus está sempre à mercê de ataques inevitáveis, como se o mal tivesse liberdade total para destruir, machucar e paralisar. Isaías não diz que armas não serão forjadas, diz que elas não prosperarão. As trevas se irritam com essa promessa porque ela afirma que, mesmo quando o ataque é planejado, elaborado e direcionado, existe um limite imposto pela autoridade de Deus. Isso destrói o medo do inevitável. Muitos vivem aprisionados pela expectativa constante do pior, esperando o próximo problema, a próxima queda, a próxima perda, como se a vida fosse uma sequência ininterrupta de golpes sem proteção. Quando Isaías 54:17 é declarado com fé, essa narrativa é confrontada. O coração percebe que, mesmo quando armas são construídas, existe uma sentença espiritual anterior. Não prosperarão sobre quem pertence ao Senhor. Essa proteção, no entanto, não é um amuleto automático. Ela está ligada a uma posição de aliança e obediência. O texto fala sobre herança dos servos do Senhor, não de espectadores distantes. O reino das trevas odeia essa combinação de proteção e responsabilidade, porque sabe que quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais protegido fica, e quanto mais protegido, menos manipulável. É por isso que ataques espirituais tentam empurrar pessoas para longe da presença de Deus, usando cansaço, frustração, culpa, distrações. O objetivo é afastá-las da fonte de proteção, para então expô-las ao medo, à insegurança, ao desespero. Mas quando Isaías 54:17 é lembrado e proclamado, o inferno é lembrado de que não controla a última palavra e de que a herança dos servos do Senhor não pode ser anulada por ameaças espirituais. Nesse mesmo eixo de confronto surgem as palavras de Tiago 4:7. Outro texto que as trevas abominam. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo é incômodo, porque derruba a imagem de um inimigo invencível e incontrolável. Ele mostra um padrão espiritual simples e profundo. Sujeição a Deus, seguida de resistência, e então, fuga do inimigo. O reino das trevas odeia essa ordem porque ela revela que não existe vitória sem alinhamento. A resistência não funciona sem sujeição. Muitos tentam resistir com esforço próprio, força emocional, frases motivacionais, mas permanecem espiritualmente desancorados. Tiago mostra que o primeiro movimento não é contra o diabo, é em direção a Deus. Quando alguém se submete à vontade de Deus, sua vida, seu caráter, suas decisões começam a ser moldadas pela verdade. E quanto mais essa sujeição acontece, mais autoridade espiritual é manifestada. Resistir, então, deixa de ser apenas suportar o ataque
e passa a ser posicionar-se com firmeza, com consciência de quem governa a história e de quem sustenta a alma. O reino das trevas detesta esse versículo porque ele mostra que o diabo não escolhe simplesmente se fica ou se vai. Existe uma ordem espiritual que o obriga a recuar diante de alguém que está sujeito a Deus e permanece em resistência. Não é uma fuga por vontade, é uma fuga por obrigação. Isso desmonta a narrativa de impotência espiritual, aquela sensação de que o crente está sempre em desvantagem, sempre acuado, sempre encurralado. Tiago 4,7 rompe com essa mentalidade e declara em termos claros que há autoridade disponível em uma vida alinhada com Deus. É nesse ponto da mensagem que, se alguém está assistindo ao conteúdo, essa pessoa se torna parte ativa dessa batalha espiritual. Se essa palavra encontra um coração que está cansado de viver intimidado, confuso ou paralisado, essa é a hora de transformar escuta em ação. Por isso, neste momento, quem estiver acompanhando essa reflexão é convidado a fazer algo mais do que apenas assistir. É chamado a se somar a uma comunidade que declara a palavra com coragem. Ao se inscrever no canal, essa pessoa não está apenas seguindo mais um conteúdo, ela está escolhendo alimentar a alma com verdades que lembram dia após dia que nenhuma arma forjada prospera sobre uma vida alinhada com Deus. E para marcar esse posicionamento, em vez de apenas um amém automático, ela pode escrever nos comentários uma expressão profética simples, algo como: nenhuma arma vai definir o meu futuro. Essa frase, escrita com fé, se torna um registro público e espiritual de resistência, inspirando outros a fazerem o mesmo. O reino das trevas também teme profundamente tudo o que confronta a base emocional do medo. Um dos textos que toca diretamente nesse ponto é Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo é odiado porque expõe uma das estratégias mais eficientes do inimigo: usar a ansiedade como corrente invisível. A ansiedade é um tipo de prisão que não se apresenta com correntes físicas, mas com pensamentos acelerados, sensações constantes de ameaça, cenas catastróficas imaginadas antes mesmo de qualquer fato. Ela prende o coração num futuro que ainda não aconteceu e rouba a capacidade de enxergar o cuidado de Deus no presente. Filipenses 4 mostra que a resposta bíblica para essa prisão não é negação da realidade, mas entrega consciente. Levar tudo diante de Deus em oração com ações de graça é reconhecer que não se tem controle absoluto, mas se tem um Deus que guarda. As trevas odeiam essa promessa porque ela afirma que há uma paz que não depende de explicação, uma paz que não pode ser negociada, uma paz que guarda mente e coração. Quando essa paz governa, a ansiedade perde seu trono. E onde a ansiedade perde domínio, o inimigo perde uma de suas armas mais sutis de desgaste. Uma pessoa que aprende a entregar suas preocupações a Deus todos os dias se torna menos vulnerável à manipulação por meio do medo. Ela não deixa de sentir, não se torna insensível, mas passa a ser guiada pela paz e não pelo pânico. Essa postura, no mundo espiritual, é um golpe profundo contra o reino das trevas, porque ela mostra que o medo não é mais a voz mais alta dentro do coração. Ligado a essa mesma linha, Tiago 4,7, já citado, e Filipenses 4,6,7 convergem para outra verdade que o inimigo detesta: a ideia de que a mente pode ser guardada por Deus. Isso afronta diretamente a estratégia de bombardear pensamentos com suspeitas, acusações, comparações, lembranças dolorosas. Quando a paz de Deus guarda o interior de alguém, o que antes gerava desespero passa a ser enfrentado com outra perspectiva.
O inferno perde a capacidade de dirigir a narrativa interna. Mas existe ainda outro texto que toca numa área que o reino das trevas tenta controlar a qualquer custo: a identidade espiritual. Apocalipse 12:11 declara: Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Esse versículo mostra duas armas que o inferno odeia: o sangue de Cristo e o testemunho de quem foi alcançado por ele. O sangue do Cordeiro representa redenção, perdão, nova história. Ele quebra acusações, cancela sentenças espirituais, encerra ciclos de culpa. A palavra do testemunho representa alguém que entendeu o que recebeu e decide declarar o que Deus fez. O reino das trevas detesta esse versículo porque ele demonstra que a vitória não acontece apenas no silêncio do coração, mas também na proclamação daquilo que foi transformado. Quando alguém fala do que Deus fez, cadeias invisíveis se rompem em outras vidas. O inferno prefere cristãos envergonhados, convencidos de que suas histórias não importam, intimidados pelo medo do julgamento alheio. Mas Apocalipse 12:11 mostra que justamente essa palavra, cheia de marcas, cicatrizes, quedas e restaurações, se torna arma espiritual. Ao testemunhar, uma pessoa lembra ao reino das trevas aquilo que já foi vencido na cruz e aquilo que já foi superado na própria trajetória. E isso é insuportável para o inimigo, porque o impede de reescrever a história com culpas antigas. Onde há testemunho, há lembrança do sangue. Onde há lembrança do sangue, há anúncio de derrota definitiva do acusador. Assim, Filipenses 4, 6, 7 e Apocalipse 12, 11 formam um eixo poderoso: paz que guarda por dentro, testemunho que rompe cadeias por fora. A paz protege o coração da ansiedade que tenta consumir, e o testemunho quebra a vergonha que tenta silenciar. O reino das trevas teme essa combinação porque ela gera cristãos que não apenas sobrevivem, mas influenciam ambientes. Pessoas que, mesmo marcadas por lutas, não vivem mais definidas por elas. Gente que entende que nenhum ataque, por mais intenso, é maior do que aquilo que Deus já estabeleceu como verdade sobre suas vidas. Há ainda um texto que se levanta como síntese de resistência, submissão e foco de adoração, profundamente odiado pelo reino das trevas. Deuteronômio 6:13, que declara: Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás, ecoando a mesma verdade reafirmada por Jesus quando rejeita as tentações do deserto. Esse princípio bíblico confronta a raiz de toda idolatria, de toda distração e de toda tentativa do inimigo de desviar a adoração do centro correto. O inferno não se incomoda tanto com devoções superficiais, com práticas automáticas e vazias. O que ele teme é um coração que decide servir e adorar somente a Deus, custe o que custar. Esse tipo de decisão fecha portas para negociações espirituais, recusa atalhos, renuncia a seduções que oferecem ganhos rápidos em troca de comprometimento espiritual. O reino das trevas odeia essa verdade porque ela deixa claro que a adoração não é apenas música, é direção de vida. Quando alguém escolhe temer a Deus acima de opiniões, conveniências e vantagens momentâneas, essa pessoa se torna um problema para qualquer sistema de controle espiritual. Não é manipulável por aplausos, não é governada por rejeição, não se curva a pressões que a empurrem para longe da verdade. Deuteronômio 6:13, associado a toda a revelação bíblica sobre adoração exclusiva, recorda ao inferno que nenhum poder das trevas tem direito legítimo sobre um coração que pertence completamente a Deus. Quando todos esses textos se unem, Efésios 6:10, 11 e 2 Coríntios 10:4, 5, Isaías 54:17, Tiago 4:7, Filipenses 4:6, 7, Apocalipse 12:11 e o princípio de Deuteronômio 6:13. Forma-se um conjunto de fundamentos espirituais que o reino das trevas teme profundamente. Cada um deles atinge uma área estratégica: armadura e preparo, guerra na mente, proteção em meio ao ataque, sujeição e resistência, paz que guarda, testemunho que vence,
Adoração exclusiva que remove qualquer espaço para a idolatria espiritual. Juntos, eles constroem uma postura de fé que não é frágil, nem ingênua, nem passiva. É uma fé desperta, consciente, alinhada ao caráter de Deus. O inferno teme cristãos que vestem armadura, porque eles não são facilmente derrubados. Teme cristãos que confrontam pensamentos, porque neles o engano não cria raiz. Teme cristãos que confiam na proteção de Deus em meio ao caos, porque não vivem paralisados pelo medo do futuro. Teme cristãos que se sujeitam a Deus e resistem ao diabo, porque diante deles o inimigo é obrigado a recuar. Teme cristãos que entregam ansiedade e recebem paz, porque não são dominados pelas tempestades internas. Teme cristãos que testemunham o que Deus fez, porque por meio dessas histórias cadeias invisíveis se quebram em outros corações. E teme cristãos que decidiram adorar somente ao Senhor, porque eles não negociam, não relativizam e não se vendem espiritualmente. Ao final, tudo se resume a uma escolha. Esses textos não foram revelados para serem apenas conhecidos, sublinhados em uma Bíblia física ou compartilhados em uma frase bonita. Eles foram dados para serem vividos, declarados, aplicados em dias bons e em noites difíceis. O reino das trevas não teme uma Bíblia fechada em uma estante, teme a palavra aberta em um coração disposto a obedecer. Não teme versículos decorados apenas na mente. Teme verdades encarnadas em decisões concretas. Cada um desses textos é um convite para que a fé deixe o campo da teoria e se torne postura diária. Por isso, ao encerrar essa reflexão, a narrativa não aponta para uma fé distante, mas para uma caminhada real, feita de escolhas, renúncias e declarações. Se essa mensagem encontrou eco em alguém, esse alguém pode se unir a uma comunidade que decide viver essa verdade de forma prática. Ao se inscrever no canal, essa pessoa se compromete a caminhar lado a lado com outros que desejam crescer em discernimento espiritual, aprender a usar a palavra como espada e permitir que Deus fortaleça mente, coração e identidade. Mais do que isso, ela é convidada a compartilhar, nos comentários, experiências reais. Momentos em que um versículo específico mudou uma decisão, acalmou um medo, interrompeu um ataque emocional, trouxe direção em meio à confusão. Cada relato se torna parte de uma grande história coletiva de fé. Essa comunidade não é um público anônimo, é um povo em construção, aprendendo a resistir, a se revestir, a confiar e a adorar somente a Deus. Quanto mais essas verdades forem declaradas, mais o reino das trevas será lembrado de que não detém a última palavra. A palavra de Deus ainda é viva, ainda é afiada, ainda é luz em meio à escuridão. E enquanto houver gente disposta a crer, declarar e viver essa verdade, não haverá trevas capazes de apagar aquilo que Deus decidiu revelar.